E o Ministério das Comunicações, comandado pelo maranhense Juscelino Filho, mais que dobrou o número de computadores doados a municípios do Maranhão. Entre janeiro e outubro deste ano, o estado recebeu 3.184 unidades, contra 1.225 no ano passado. Os equipamentos fazem parte do programa Computadores para a Inclusão, que recondiciona máquinas descartadas e as repassa para instituições de ensino e ONGs. Em 2024, das quase 9.000 unidades distribuídas no país, 34% foram destinadas ao Maranhão. O estado, segundo o Ministério, apresenta uma das menores taxas de inclusão digital. Em nota, a pasta informou que a distribuição segue critérios técnicos e visa reduzir distorções anteriores. Piotr, mas algumas coincidências, claro, chamam a atenção, né, e abrem margem para algumas interpretações, porque enquanto o Maranhão lidera esse volume de doações de computadores, a gente traz aí estados como Acre, Alagoas, Paraíba, Roraima e Sergipe, que não receberam nenhum único equipamento desse programa até o mês passado, até o mês de outubro. Alguns desses estados que você citou também estão entre os mais pobres do país. Acho que essa fila é liderada pelo Maranhão. O Maranhão recebe verbas federais, tem um ex-presidente da República, um ex-ministro da Justiça, agora ministro do Supremo, que também foi governador lá, e o Maranhão continua, o povo maranhense continua vítima de maus administradores. E agora temos este caso em relação aos computadores, que, claro, não me parece nenhum critério técnico, porque essa diferença. E qual era, então, exatamente a distribuição anterior para fazer esse reparo, obviamente, das diferenças que estão sendo corrigidas em tese agora? Ou seja, é o tipo de resposta, porque isso aí é jogo político, tudo sugere que seja um jogo político para dizer vou privilegiar uma área porque isso vai me dar algum retorno político. Porque se é para fazer um reparo, precisa explicar qual era o número anterior. A distorção anterior foi qual? Em que medida? Para justificar esta desproporção atual. Enfim, enquanto isso, o povo maranhense sofre na mão dos políticos e é o estado, se não me engano, o mais atrasado do país. O que mais sofre no país, o mais pobre do país, lamentavelmente os Sarneys dominaram aquilo, depois o PCdoB dominou com Flávio Dino, que foi 2 mandatos, inclusive, governador lá. Enfim, e o Maranhão não consegue sair da situação de penúria em relação aos outros estados do país. E aí, Silvio, mais uma vez, o ministro Juscelino Filho envolvido em mais uma polêmica nesse governo. Eu queria trazer mais um detalhe, porque de acordo com dados obtidos aí por meio da Lei de Acesso à Informação, municípios administrados por aliados e também familiares do Juscelino Filho estão entre os beneficiados dessas doações de computadores, que chega aí a 160% no estado do Maranhão. O ministro Juscelino Filho é um fenômeno, já falamos disso em outros momentos, mas parece que as manchetes continuam acontecendo, né? Continuam provando que ele é um fenômeno. O que ele ainda faz no governo são trapalhadas, denúncias de desvio de emenda ou mau uso de emendas parlamentares, agora a questão de má aplicação, dinheiro mal aplicado, é disso que se trata. O Maranhão é um estado pobre, como já foi dito, mas que talvez precise mais do que computadores de saneamento básico. Maranhão é o estado dentro do país campeão em beneficiários de Bolsa Família e outros programas assistenciais. É o campeão do assistencialismo. Então, eu acho que é uma geração, eu concordo, de políticos que passaram pelo comando do Estado, de alguma forma, porque o Sarneys é uma verdadeira família que dominou o Maranhão, Flávio Dino também, mas é importante mostrar que tem alguém tentando ser o sucessor de uma linhagem e de um tipo de política que não deu certo. Então, eu acho que o Juscelino Filho continua sendo um fenômeno, fazendo trapalhadas, para ser aqui, não adjetivar demais, sequer sendo petista. Quem será que assegura a permanência do Juscelino Filho maranhense no governo Lula? Augusto. O Juscelino Filho está completando 2 anos no Ministério. Nesse período de tempo, nós não conseguimos apontar uma coisa positiva que ele tenha feito. Ele deveria ser transferido para a página de polícia, se existisse ainda o jornal de papel, ele tinha que criar lá uma página político-policial, porque é caso de polícia.
ele só aparece fazendo alguma lambança. E a gente deixa de dar de barato outras que acontecem como se fosse rotina. O pai dele, por exemplo, costuma despachar no ministério, né, Silvio? Parece que ele vai lá, o pai despacha, faz negócios, imagine. Que tipo de negócio faz o pai do Juscelino? Se educou o filho assim, dá para imaginar. E eu fico pensando também se esse faz parte da geração dos Juscelinos que homenageiam o ex-presidente, né? É um problema. É um problema. Você ser famoso nesse país aqui, você tem cada homenagem que dá vontade de morrer, né? Imagina se o Juscelino conhecesse esse cara. Aí o Juscelino se gabava de ter feito 50 anos em 5. Esse faz 50, né? É capaz de fazer 50, como eu diria, negócios, né? 50 crimes ele consegue em 50 horas se ele quiser. Esse consegue. E está lá fazendo o quê? Para que serve o ministério dele? Não aconteceu nada de importante para o país. E ficam o Lula e o Haddad procurando o que cortar. Por exemplo, corta tudo, aí aproveita e manda o Juscelino para a cadeia. Augusto, ele é aquele ministro que enviou emendas, dinheiro nosso, para asfaltar aquela estrada próximo ao aeroporto, a fazenda da família, entre outras coisas. Leilão de gado. Leilão de cavalos, ele que instituiu o Dia do Cavalo, ele que mandou chips para uma área que não pegava internet, enfim, a lista é grande aqui.